Ó, 15 de novembro, o time já tinha um time 2-0. Ó, Hotel Santiago, aquele hotel aqui é a Estrada de Ferro, né? Ó, aqui, ó, não tem igreja nenhuma naquele tempo. Ó. Ah, a vista de onde... Teatro Santo Estânia. Esse aqui também é o cinema, mas aqui já em 1929. Aí Praça Talíbio Leonel em 49. Olha os bailes nossos, ó. Esse aqui sou eu. Ah, é? Esse aqui é o... Olha o nosso cinema como que era chique. Olha só. Campo de vôlei, né, lá de cima. Ah, sim. Apesar que o hino do reumatismo é meu. Ah, é? O senhor fez o hino? É. Deixa a bola rolar, deixa o tempo passar. Reumatismo, nossa vida é jogar. Deixa a bola rolar. Essa é a Casa Chique, né? Que teve aqui em Anastácio. Isso aqui é os primeiros, sei que lá. As moças, né? Iam de véu branco. As casadas de véu preta. Isso aqui deve ter sido a professora, né? Olá, povo de Santo Anastácio. Nós estamos aqui para gravar um vídeo para registrar o acontecimento da existência de 100 anos do nosso município. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade concedida à minha pessoa de participar dessa festividade, onde, eleito pela população de Santo Anastácio, numa eleição majoritária, fui escolhido para comandar o município nos anos de 25 a 28. Coincidentemente, 25 é o ano do nosso centenário. Se completa 100 anos da existência institucional, legal, do nosso município de Santo Anastácio. Bom, meu nome é Andréia Regina Silva Bucchi, tenho 53 anos, sou professora e atualmente eu sou presidente do Conselho de Cultura. Eu me chamo Sofia Inês Silvério Samorano. Eu vim para Santo Anastácio, eu tinha 3 anos de idade. Mas nesses anos que passaram, eu me lembro nitidamente como que era a minha vida quando criança. Eu amava a Sorocabana. Meu pai era chefe de estação, então a nossa diversão era ver chegar o trem e sair o trem, e a gente ia na plataforma também, desse uma checada lá, conversava com todo mundo. E, então nós viemos para cá em 45. Meu nome é Oscar Luiz Marino, eu nasci em Rincão, uma cidade perto de Ribeirão Preto. Nasci em 1930, 13 de setembro, e estou hoje com 95 anos. E assumi meu cargo de professor aqui no Oswaldo Ranazzi como professor de desenho. E depois passei para professor de educação artística. Eu sou Esther Alves Conceição, nascida aqui em Santo Anastácio, no dia 16 de maio de 1963. Bom, meu nome é Erivelto De Pieri, fui professor durante 30 anos e responsável pelo Jornal da Cidade, Jornal Oeste Paulista, que hoje já está com 94 anos de idade. E eu faço questão de editá-lo toda sexta-feira. O jornal, ele foi fundado, ele está com 94 anos. Não foi minha família quem fundou o jornal. A minha família teve acesso a ele em 1955. Foi quando meu pai comprou a papelaria e junto com ela o jornal, a gráfica e o jornal, né? E de lá para cá, sempre nas nossas mãos. O meu eterno agradecimento, e faço isso em nome da população,
a todos aqueles que nos antecederam, desde aqueles dos primórdios de Santo Anastácio, quando aqui era uma mata, havia índios, as matas foram razoavelmente derrubadas, foram formadas as comunidades, a estrada de ferro sorocabana estendeu os seus trilhos até essa região do Oeste Paulista e se criou essa bela cidade. Quero lembrar também que os ciclos econômicos que marcaram a economia do nosso município foram o café, depois o algodão, numa época que Santo Anastácio foi considerada a capital do ouro branco, depois o gado, depois agora atualmente os grãos e o setor industrial que nós registramos com muita alegria em nossa cidade. Um belo dia, meu pai veio, depois do casamento dele, ele esteve aqui, eu fui para o filho mais velho, Anastaciano. Eu nasci no Vai Vem, do bairro do Vai Vem, um nome muito sugestivo e, por que não, o primeiro nome de Santo Anastácio, que era Vai Vem. Então a gente nasceu e a gente foi então crescendo nesta alegria de... Era uma criança, é lógico, né, tudo, mas com muitas brincadeiras e tal, e vivendo uma infância muito gostosa. Meu avô e minha avó vieram da Itália. Vieram até Santos, São Paulo, e de lá eles vieram para o Ribeirão dos Índios. Eles moraram no Ribeirão. Foi onde meu pai nasceu. Meu pai é ribeirindio, né? E eles tinham uma lojinha lá no Índio e resolveram montar uma aqui. Posteriormente foi a Casa Santo Antônio, que vendia arma, material de pesca, aquele negócio todo. E aí eles mudaram para cá, meu pai pequenininho ainda, já veio junto para cá. Aqui ele conheceu minha mãe, casaram em 47 e eu nasci em 48. Predominando muito era o trabalho rural, né? Era o trabalho rural, porque eu lembro muito bem que teve um tempo que chegavam caminhões trazendo pessoas lá do norte para trabalhar aqui. Então, e conforme eles chegavam, se reuniu o pessoal e ali cada família podia escolher o casal que ela queria levar para casa. Ela funcionava mais ou menos desse tempo. Então, era um tipo de trabalho porque faltava mesmo trabalho para as pessoas. Então, era no campo. Certo. Minha família chegou por aqui, seu João Alves Conceição e dona Maria Raimunda Oliveira Conceição. São migrantes da Bahia, vieram ali por Assis, e depois chegaram até Santo Anastácio, como todas as famílias que ajudaram no desenvolvimento do Oeste Paulista. Meu pai era ferroviário, trabalhava como truqueiro, e a exemplo das outras famílias que se formaram e formaram Santo Anastácio, moramos ali no pátio da estação, logo aqui em cima. Sim, eu cheguei em meados de 84, 85, né? Eu estava no final aí da juventude, início da minha adolescência. De primeiro momento, sou muito estranho vir para o interior, porque nós éramos de Santo André, né? Lá em São Paulo, Santo André, no ABC paulista, né? Então a gente estava acostumado com um outro ritmo de vida, mas os meus pais, principalmente o meu pai, ele tinha muita vontade de vir embora para o interior. E ele veio morar, primeiramente nós fomos para Prudente. Moramos algum tempo em Prudente. E aí depois ele montou um salão de cabeleireiro aqui em Santo Anastácio. Então, meu pai é o Laércio Cabeleireiro, que muita gente conheceu, né? Fez muito sucesso aqui na época. E aí viemos para cá, né? 3 adolescentes, eu, minha irmã e meu irmão, minha mãe e meu pai.
De primeiro momento, a gente estranhou muito a questão do parado, né? O tranquilo. Mas depois a gente foi se acostumando. Eu fui estudar no SESI, cada um dos meus irmãos foram estudar, acho que no Bertone, não lembro bem. E fomos criando um vínculo, né? E aí é que fica uma coisa gostosa, porque a amizade que a gente criou aqui foi maior do que quando a gente tinha em São Paulo. Porque, por incrível que pareça, na cidade grande você tem mais dificuldade de criar vínculos. Porque meus pais eram imigrantes, né? E chegamos lá, divisa de Minas Gerais, uma cidade chamada Serra Azul. Não, 45 eu vim para Anastácia. Meus pais ficaram lá e eu vim para cá. Depois, em 48, casei com o pai dela. Comerciante, ele era comerciante. Do algodão. O que o senhor lembra do algodão, seu Erivelto? O que o senhor pode contar para nós? O Anastácio, maior produtor de algodão, acho que do Brasil, né? Aqui o algodão, na safra de algodão, a cidade parece que ficava pintada de branco. O que vinha de gente fornecer mão de obra para catar o algodão, ele era colhido com a mão, catado. Não era brincadeira, não. Aqui no jardim ficavam filas e filas de caminhões que levavam o povo para a zona rural. A questão do algodão, que eu lembro do cheiro, eu lembro daquelas... Era um pó que soltava o algodão, porque quando eu mudei para cá, era o auge, o algodão. Então era o pozinho, é muito nítido isso para mim. Sim. Se eu não me engano, onde é a padaria do Moisés hoje, aquele pedaço ali tinha, porque eu lembro que eu descia da linha para ir para o SESI, né? E ali funcionava alguma coisa do algodão ali. Eu lembro do algodão no chão, olha, na calçada, olha. E eu lembro que eu adorava pegar aqueles... Porque a ferrovia era que transportava tudo, né? Não tinha estradas de ferro, as estradas normais que nós temos hoje, né? Então era tudo, tinha os vagões, né? Ou tinha o trem que só fazia essas viagens e o trem normal, né? Então foi realmente de uma importância muito grande, né, para Santo Anastácio, a ferrovia, né, a ferrovia. Claro, a ferrovia foi importantíssima, né? Nós não tínhamos ônibus que saía daqui e ia para São Paulo. Quando você ia para São Paulo, você ia de trem, né? Tinha dormitório, tinha refeitório, tinha tudo no trem, né? A estação era lotada, e o trem também. Os trens, porque não era um, eram 2, 3 por dia, que passavam, indo primeiro até Epitácio e depois na volta para São Paulo. A viagem de trem tem um significado muito importante para a gente na infância. Aqui na estação, esse espaço que vocês olham de frente, no alto, era a sala VIP, onde os filhos dos ferroviários esperavam até a hora que o pai ia dar uma olhada lá no bilhete do trem e a gente, então, ficava aguardando ali, né? A infância da gente, a minha infância, a infância da minha família, de muitas famílias em Santo Anastácio, morando ou não no pátio da estação, era essa. A lembrança que a gente tinha forte era a estação e o trem, né? E aqui de cima do pátio da estação, a gente olhava, eu falo que a gente olhava a estação por dentro, porque havia ali os bares, o movimento intenso da estação, a plataforma cheia de gente, quando o trem, antes do trem chegar e depois que o trem ia embora. Já imaginaram isso? Eu vi isso. Mas aquele lugar, eu tenho tanta memória daquele lugar, que era uma casa rústica, aquela linha,
eu brincando naquela linha, quando o trem não estava passando, né? Que eu brinquei muito ali. E a estação, né? Cheia. Eu achava majestoso aquele lugar. Aquela escada. Que lembra algo majestoso, né? Aquela escada. E é um lugar que eu mais gosto. É ali. Algum lugar na cidade? Eu gosto da estação. Eu queria tanto ver aquilo diferente. Eu queria tanto que aquilo fosse aberto, né? Eu gosto de ir lá atrás. Porque eu tenho memórias do trem aqui. Porque eu morei ali perto. Conta pra gente. Quando meu pai veio embora pra cá, ele alugou uma casa que o fundo da casa dava pra linha do trem. Então, aquela época era uma ida e vinda de trem gigante aqui. Não só de passageiros, como de carga, né? Então, aquele barulho do trem eram os barulhos que eu escutava todos os dias. Na minha infância, né, a cidade tinha uns aspectos completamente diferentes de hoje. Nós, como criancinhas, a gente saía e correndo nos carrinhos. Tinha uns carrinhos que a gente entrava no carrinho e, normalmente, lá no alto da igreja, tinha uma descida. Então, a gente subia no carrinho e vinha. Aquele lá ele vinha praticamente sozinho. Então, quando chegava mais ou menos aqui até na praça, a gente descia do carrinho, aí levava o carrinho a pé até lá em cima, porque ele não subia, ele só descia. Então, mais ou menos, essa era a festa da meninada daquele tempo. E como era gostoso, né? A juventude, a turma, as brincadeiras na rua, coisa que lá nós não podíamos brincar muito, apesar de que lá naquela época era mais tranquilo, em São Paulo, mas aqui nós podíamos brincar na rua, sair à noite, ir na praça, que delícia comer lanche na praça, né? O cachorro-quente da praça, ficar em Roda da Fonte, brincar no Coreto, que não era ali onde é hoje, né? Era mais para baixo. Então, como todos os pais, né, que são cuidadosos, a gente se limitava, né, eu e meus irmãos, nós nos limitávamos muito, principalmente os mais novos, a estar à janela da casa. Nós moramos em 2 casas aqui no pátio da estação e era brincar no quintal, era brincar na frente da casa, né, mas tudo com muito cuidado, porque as mães estavam sempre em casa e atentas, né? E a molecada brincava, era no quintal mesmo. Na frente da minha casa, era muito grande ali, comprido, a gente jogava bola, brincar de esconde-esconde, eu e a molecada, tudo, eu no meio da molecada. Então a gente brincava muito ali, tinha as vizinhas ali, não tinha muita, assim, opção. A infância naquele tempo era totalmente diferente, né? O que nós fazíamos? Jogava bolinha de vidro, jogava peão, futebol, onde hoje é o fórum, ali era o nosso campinho preferido, papagaio, e pescava nos córregos ao redor da cidade. Era o que todo mundo fazia. Sim. Então, a molecada era grande, realmente era grande. Só que era um estilo de molecada diferente. Molecada era amiga. Eu não me recordo de uma briga. Não me recordo. Olha, teve tarde de formarem 5 equipes para jogar. Então alguém ficava com o reloginho marcando o tempo. Nunca teve uma briga, uma discussão, ninguém saiu chorando, né? A infância é diferente, totalmente diferente. O jardim nosso era o nosso passatempo. Essa é a verdade. Isso, Eu e a Gilda, isso. como com a maioria, no fute aqui do jardim. Você sabe como era o fute? Não, conta pra gente. Como Vou contar para você. O fute, ele ia da ponta do jardim aqui até o Cine Guarani, na esquina do Cine Guarani.
Então ficava o povo dos dois lados da rua, tanto homem como mulher, mas normalmente homem. Ficava tudo ali na calçada. E as mulheres passando para lá e para cá. Entendeu? Aí, quando o cara via uma que agradava aos olhos dele, ele pedia para alguém ver se ela conversava com ele. Era assim. Sei. E foi desse jeito. Foi desse jeito. Foi. Entendi. Não eu, meus amigos também, todos. Na época era tudo... Sei. Você não chegava na menina. Você tinha vergonha. Você pedia alguém para conversar com ela, ver se ela conversava com você. Então, nós estudávamos à noite. E aí, ele olhou para mim, daí brincou, falou para o irmão dele assim. Não, o meu cunhado falou para ele assim, Antônio, você viu que menina bonitinha que tem aqui na nossa classe? Ele falou assim, vi, ficou quieto, né? Depois, quando começamos a namorar, ele falou para mim, quando eu te vi, a primeira vez que eu te vi, eu falei, eu vou casar com essa menina. Eu falei, olha que exibido. Já tinha, né? Já tinha escolhido. Mas aí éramos amigos, tudo. Aí eu tive outro namorado antes, aí terminamos e aí ele começou a namorar. Ficamos noivos, casamos aqui mesmo. Ah, foi aqui? Foi aqui, Anastácia. Foi na igreja? Foi na igreja. O padre Antônio Aragão, que fez o nosso casamento. E aí eu já namorava com a dona Eunice, minha esposa. Eu namorava com ela. Naquele tempo, apesar de eu ter saído do seminário, mas aí eu comecei a namorar tudo quanto é menina que eu vi. Mas o namoro daquele tempo era diferente disso, né? Então era olhar, dar uma risadinha, não sei o quê, né? Ou com muito tal, pegar na mão, não sei o quê, mas era uma coisa desse jeito. A juventude nossa aqui em Anastácia, ela sempre foi maravilhosa. Olha lá, ó, no cantinho ali, ó, tem um teclado, não tem? E o dinheirinho que o pai e a mãe davam para mim e para os meus amigos era muito pouco. Então a gente escolhia as casas e avisava. Ó, hoje à noite nós vamos na tua casa cantar, né? Então pegava 4, 5, cada um com instrumento, com as músicas prontas, cantava e nós éramos convidados para tomar um copinho de cerveja. Muito bom. Eles te davam a bebida. Na época, a cerveja era muito cara. Mas quando chega o seu Tatão, ele traz os batuques da África, ele traz os bailes realizados em chão batido nas tendas, né? Traz o forró misturado com o samba, e ele reúne, né, naquele pedaço em que ele era líder, né? Era um líder nato e autodidata também com a sua sanfona. Ele reúne ali a comunidade negra, né, na sua maioria, participar desses inicialmente bailes e barraca, e depois acabou sendo o Clube do Tatão, que hoje não existe mais, mas enfim, é propriedade da família, e que na realidade quem não ia ouvia. Quem participava na época dos bailes tocava junto com ele o seu Jaime Diniz, já falecido também, o português, né? O seu Augusto tinha apelido de português e era português. Quem mais? O seu Olavo Aires de Lima, volta e meia também, tocava lá nos bailes do Tatão. E o seu Zezé, e dentre outros, né? Por quê? Porque não era só um baile. Era um lugar onde a família do seu Sebastião Rosa também estava. E se a família estava, havia aquele tom de respeito ao local. Então, era um baile onde as pessoas iam, mas até certo ponto também tinham que respeitar. Não entravam de chapéu, não entravam com roupa curta, né? Então, enfim, havia as regras. Então, nós tínhamos aqueles encontros que seriam os bailinhos, né, que a gente gostava de fazer.
Não eram todo final de semana, mas a gente gostava de se reunir para ouvir música, dançar, né? O lento, que era aquela coisa mais devagar, enfim. E os passinhos, né? A gente gostava muito dos passinhos. Logo depois dessa época da praça, a gente começou a frequentar o clube, né? E a botinha do clube era muito passinho, né? Era muitos passinhos, era muito gostoso, assim, porque a gente fazia aquelas correntes, né? Um do lado do outro. Aquele pessoal que não podia ir no clube, que não era sócio ou coisa do tipo, a gente gostava de se reunir na casa. E a gente dançava em casa mesmo, na garagem da casa, no espaço que a casa tinha. Então, a diversão para o jovem era de acordo com aquilo que os pais autorizavam, pelo menos no meu caso. Então, para mim, diversão era ler, era ir para a escola, ler. Raras vezes eu fui na praça, caminhar ali pelo fute, né, como se dizia, ali em volta da praça, porque meus pais tiveram muitas filhas, então o cuidado com as filhas, né, sempre um pouquinho mais. Nós ficávamos andando em volta da praça. Então, qual era a diversão? Ficar andando em volta. Então, a gente ia, a gente voltava. Aí você parava num lugar, parava em outro, mas era sempre muito lotado. Eu tenho lembrança, assim, muito cheio. Não só a praça, como as ruas perto, né? Que tinha um barzinho ou outro nas ruas perto, né? Mas na minha idade, assim, na época dos 14, 15 anos, que eu ainda não frequentava barzinhos, era em roda da praça. Aí você comia uma pipoca, comprava o refrigerante, colocava no saquinho, e ali você ia andando, parava, conversava com uma rodinha ou outra de amigos, continuava, aí você cansava de ir numa direção, você ia na outra. Isso daí, né? À noite, o pessoal saía, eu chegava na praça, rodeava a praça aqui cheia de gente, o pessoal era o único lugar que mais tinha isso daí, ficava na praça dando volta, né? O alto-falante era muito bonito, tocando música, um oferecendo música para o outro, alguém oferece para tal, oferecendo para bem, né? Com muita saudade, muito amor. E aquilo lá, que era muito bonito, aquelas as ações todas. Eu lembro muitas vezes que estava num desses dias aí tinha um pessoal que era muito gozador, ia passando um grupo de moças, né? As moças passavam de um lado e falaram, olha, a de sapato azul é mais bonita, né? Então todos olhavam para o sapato para saber quem que estava de sapato azul, né? Então era aquela brincadeira que tal, era coisa normal, né? A única coisa de lazer mesmo que tinha era o cinema, o Cine Guarani, que a gente ia sempre, né? Mas tinha os parquinhos que era armado onde é a prefeitura, logo para baixo ali. Então, era o circo, vinha parque. Normalmente tinha os matinês, né, que todo domingo tinha. Então a gente ia porque o matinê, ele oferecia até aquela oportunidade de a gente assistir até um seriado, né, que continuava né, capítulo 1, tal, além de tanto, e normalmente eram filmes de atirar, né, de bang e tal, né. Esqueci, e o cinema, lógico, fomos no cinema, eu gostava de cinema, nossa senhora, assisti os bang, os faroeste, assisto até hoje, toda noite aqui. Eu contei até mais ou menos em forma assim de uma piada, né, porque realmente aconteceu. Eu ia passar um matinê e eu falei, mãe, eu posso ir no matinê? Ela falou que passa. Falou, mãe, acho que é filme religioso, né? É Santo Antônio. Ela falou, Santo Antônio? Falei, é Santo Antônio. Então, pode ir sim. Aí eu fui ao cinema, né? Quando minha mãe morreu, o velório dela, eu contei, mãe, eu quero pedir perdão para a senhora. Aquele filme que eu assisti
de Santo Antônio, o nome verdadeiro dele mesmo, mãe, era Valentões de Santo Antônio. Mas olha, do cemitério foi uma tal de dar risada. Então eu sempre fui muito brincalhão, até com as coisas sérias, né? Mas não me arrependo disso, não. Bom para namorar. Porque lá se podia pegar na mão e pôr o braço no ombro. A gente foi no matinê e fomos para a casa dela. Chegamos lá, em frente da casa dela, foi junto com a mãe dela entrou para casa e eu fiquei na porta conversando com ela. De repente aparece meu sogro de surpresa. Aparece meu sogro de surpresa em casa. Aí a Eunice falou assim, ó meu pai. Eu falei, o que você quer? Você quer que eu saia correndo ou que eu fico aqui? Ela falou, você tem coragem? Falei, tenho, né? Então, fiquei aí esperto. A hora que ele chegou, a Eunice, pai, o Lazinho quer falar com o senhor. Ele falou, pois não, pode subir lá para cima, né? Então nós subimos, tal, a mãe ali perto, e ele chegou e perguntou, né, o que você estava, né, o que é que você quer falar comigo? Eu falei assim, olha, acontece o seguinte, eu estou namorando com a sua filha, eu gostaria de poder, né, ter o seu consentimento. Ele falou assim, olha, você não posso até te consentir, mas eu sou inimigo número 1 do seu pai. Eu falei, inimigo número 1 do seu pai? Eu sou número 1 tal. Por quê? Ele falou, por causa de futebol, por causa do time do Fada aí, não sei o quê. Futebol em Anastácio, nós tivemos o UFA, o Fada, que foram equipes assim, conhecidíssimas na região e boas, né? O Esporte Clube 15 de Novembro, o Grêmio Esportivo Casemiro de Abreu. Esses times, né, eles tinham assim um valor muito grande, porque naquela época os campeonatos regionais eram realmente bem assistidos, recuperados, né? O campo sempre lotava de gente e tal. Campeonato amador aqui no estádio, meu Deus do céu, saía fogo, não briga. Olha bem, mas no futebol eu joguei por um monte de equipe aí. Inclusive o UFA foi até profissional, União Ferroviária Anastasiana. De jogador de futebol era muito ruim, né? Não sabia controlar uma bola de jeito nenhum. Eu ficava até com inveja de ver aquelas pessoas pitocando e jogando cabeça para cima e tal, eu não sabia, né? Mas eu tinha uma qualidade, né? Eu tinha uma qualidade. Tinha uma sorte para fazer gol imensa, né? Aquela confusão na área, eu só chegava e empurrava a bola para dentro do gol. Né? Lazinho foi um bolão, rapaz. Ah, é? Lazinho jogou no Fada. Outra coisa, era um cara que não só fazia o meio do campo, como marcava gols com a esquerda. Ele tinha uma esquerda muito boa. Ponta direita. Ponta direita? Toda a minha vida. Ah, é? É. Porque eu corria. Até tinha uma brincadeira na época que procuravam algum zagueiro que na corrida me alcançasse. Não alcançava. Não. Se esticava a bola, meu amigo, aquela bola era minha. E o padre ficava de costas para o povo. Sim. Na hora do sermão, ele tinha ele subia aqui, ó. Tinha um lugar aqui, hoje não tem mais. Subia aqui, ele falava daqui, ó. Certo. E se for olhar na igreja,
mulher ou era de verde, lenço, véu branco ou preto. A igreja era, foi sempre, a igreja não, por dentro não mudou nada, nem por fora. Só mudar o telhado, né? Mudaram, mexeram com o telhado. Mas a igreja, aliás, eu acho uma igreja bonita, porque é colonial, né? Uma igreja colonial. Nós somos uma das cidades da região do Oeste Paulista que é dotada, que é instrumentalizada das melhores arquiteturas das cidades do Oeste Paulista. Cito 2 exemplos, a nossa igreja matriz e a nossa estação ferroviária, secundada também pelo Coreto, pelo Cristo Redentor. No tempo do Padre Franco foi um padre, era mais amigo do que padre, sabe? Porque ele gostava de peixe. No domingo, a mulher fazia um pacu assado aqui, ele vinha almoçar em casa, ele gostava de vir, e a gente se entrosou muito. E com isso eu me entrosei com a igreja também. Como eu era professor de educação artística, comecei a fazer os presépios da igreja. Né? E como eu tenho, não sei porquê, mas eu tenho muita facilidade manual, o relógio não ia mais para frente, não trabalhava, eu comecei a mexer com o relógio. Eu e um ministro japonês, é o que 2 vezes por semana subia lá na torre para dar corda, entendeu? Aí desmontamos esse relógio inteirinho, limpamos todas as buchas e pusemos ele para funcionar. E ele ficou funcionando. Aí monta presépio. Fiquei 40 anos montando presépio na igreja. 40 anos. E os 40 anos cuidando do relógio. O meu casamento foi aqui na Matriz. Foi aqui na Matriz. Já estava prontinha. Era só o meu batizado que foi numa capelinha que era abaixo, que não estava ainda inaugurada a matriz. Depois, quando eu fui batizado no mês de... Eu nasci em março, em junho, julho, já em dezembro é que foi inaugurada a matriz. E tem uma historinha que eu vou contar. Aí, uma época, o padre resolveu pintar a igreja e ele falou para o padre pintar de cinza. Eu fiquei sabendo, rapaz, fui falar com o padre, pelo amor de Deus, igreja colonial, ou ela é, como chama lá, aquele amarelo, né, o ocre, ou ela é que as faixas são azuis ou verde. Não tem igreja colonial cinza. Aí o padre viajou e no caminho ele viu as esquerdas colonial quase branca, e com faixas amarelas. Aí ele voltou e falou, aí pintou, está até hoje. Pintar a igreja de cinza. A primeira escola da cidade foi justamente quando se fundou a cidade quando vieram vários, os primeiros moradores, né? E a escola realmente é feita em tábua de madeira, uma escolinha mesmo, né? Que é para aqueles primeiros habitantes. E frequentamos, então, depois que eu já estava morando aqui, escola da igreja, a igreja tinha uma escola para as crianças. Então, nessa escola das crianças, a gente foi aprendendo, né, as primeiras lições da gente. A escola lá da igreja. E, por fim, então, a gente aí já passou para o ginásio e começou, então, a nossa vida. Bastante alunos, bastante colegas que já foram também, né? E tinha professor de português, que era o José Machado Braga. O Geraldo Cecchini era professor de física, que já morreu. Dentista, morreu há muitos anos. O Braga também já morreu há muitos anos. O Hugo Zambelli, que era diretor do Bertone, também. Tinha o Lauro De Pieri, que também era professor, foi inclusive diretor, né? A Érica também foi diretora do Ranazzi. Mas na escola rural já era diferente. Mas eram assim, eles tinham uma qualidade que, isso que eu falo, eu nunca esqueço, é o carinho que eles tinham pela professora. Eu chegava lá, parecia que eles tinham visto
nossa, uma figura ilustre para eles, né? Aquilo, a professora chegou e ela me abraçava, tudo, né? Eu sou Franklin Ferreira Sanches, estou como presidente da Câmara Municipal de Santo Anastácio. Tive a grata satisfação de estar exercendo a presidência no centenário do nosso município. A história da Câmara Municipal está diretamente ligada na emancipação do nosso município. Embora o município tenha sido estabelecido em 19 de novembro de 25, a Câmara Municipal foi oficialmente instalada em março de 1926. A primeira sessão solene, que elegeu os primeiros vereadores de nossa cidade, ocorreu no mesmo dia, nomeando Dr. José Maria de Araújo Júnior como presidente e Luiz Baltuili como vice-presidente para a legislatura de 1926 a 1929. Naquela época, a Câmara Municipal e a Prefeitura funcionavam no mesmo prédio, e assim foi até a década de 1930. Depois, a Câmara passou a ser sediada no prédio atualmente onde funciona o Sindicato Rural. Somente em 2002, o então presidente vereador Nivaldo Mariosa negociou a compra de todo o andar superior, onde funcionava o Banco do Brasil. E em 2004, o presidente da época, José Felipe Filho, reformou e adaptou o espaço para receber a Câmara Municipal, que continua nesse edifício, localizado à Rua Visconde de Mauá, 121, até os dias atuais, atendendo a nossa população. O futuro da cidade a gente fica mais ou menos assim numa torcida, né? Para que realmente os novos anastacianos, não sei o quê, abracem com fé, né, as nossas necessidades, as necessidades da cidade, e façam tudo com muito amor e com muito carinho. É porque eu criei as filhas todas aqui, né? Eu estou aqui há mais de 60 anos. Até você perguntou, até me considero anastaciano. Então, Anastácio, para mim, eu me considero anastaciana, porque com 3 anos de idade, eu vivi a vida, a minha adolescência, casei, tive meus filhos, os 2 primeiros aqui. Então, eu sou anastaciana, de coração, e amo essa cidade. Terra boa de viver, terra boa de investir, terra boa de amar também, que eu amo Santo Anastácio. E todos meus filhos, meus netos, mas aqui eles veem que tem a família, tem a raiz, tem as coisinhas que a gente curtia. Olha, o futuro de Santo Anastácio nos próximos 100 anos. 100 anos seria 2125. Certamente nenhum de nós estará aqui, mas o legado, a herança que nós vamos deixar. Primeiro, que eu acho que começou com o Duca, é respeito ao dinheiro público. Tratar o dinheiro público como se fosse um recurso particular, um recurso meu. Ninguém deseja mal para si próprio. Se não deseja mal para si próprio, não devemos desejar mal para os outros. Ponto. Eu falo que Santo Anastácio, por ser uma cidade acolhedora, como e pelo que eu percebo na nossa administração, que vem vindo, né? Que por eu ser da cultura, eu estou sempre participando ativamente de tudo que está acontecendo, mesmo não estando ali sempre. Santo Anastácio tem tudo para crescer em todos os sentidos. E o melhor, eu acho que ela vai crescer muito e não vai perder esse lado interior de acolhimento. Não me vejo longe daqui. Não faço planos para ir embora. Porque Santo Anastácio, ele pegou um rumo não de cidade de um crescimento assustador, mas de uma cidade boa de viver. Então eu tenho a impressão que daqui 100 anos, talvez nós tenhamos duplicado de tamanho, mas tomara que a vida seja igual ela é hoje. Toda a vida foi e eu acredito que vai sempre ser boa de viver.
porque o povo daqui, ele é acolhedor, ele é respeitador. O povo daqui ele é diferente. É o bom dia, é o boa tarde, totalmente diferente. Realmente é diferente. É, porque o povo é carinhoso, né? É. Diz que é fofoqueiro, mas eu não sei. Santo Anastácio é mesmo terra boa de viver. E lembre-se de uma coisa, o lugar onde a gente nasce é terra boa de viver, sim, porque a gente faz pelo lugar onde a gente vive. Então, como eu imagino Santo Anastácio daqui para frente, né? E eu vou falar de uma maneira que dá um toque para você, né? Fica a dica. Não deixa que as coisas parem. Não pare de fazer. Não pare de buscar culturalmente, porque eu não tenho bola de cristal para dizer o que vai acontecer, né? Mas eu posso deixar essa dica, que você não pare, que você acredite em Santo Anastácio, que você pense que é uma cidade que tem muito mais a se desenvolver. Terra boa de viver. Nós temos excelente segurança, nós temos polícias nas ruas, nós temos um povo ordeiro, assim, pacífico. A gente verifica que não há incidente entre professor e aluno nas escolas, incidentes assim significativos, né? Não há atrito da administração pública com a Câmara, que isso ocorre em outras cidades, muito menos com o Poder Judiciário. Santo Anastácio, terra boa de viver. 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 Santo Anastácio, terra boa de viver, de sobreviver, de amar, de namorar, de negociar, de jogar, de fazer o que quiser. Oração pelo município. Fazer aniversário é olhar para trás com gratidão e para frente com fé e esperança. Com gratidão, em primeiro lugar, ao Senhor, Deus Onipotente, Criador de incontáveis obras maravilhosas. E por isso, nós anastasianos o bendizemos e o louvamos nesta data tão importante. Outro sim, nossa gratidão e homenagem aos primeiros habitantes, muitos vindos de outros países e, enfrentando dificuldades, desbravaram as matas virgens desta parte do estado. Verdadeiros heróis que iniciaram com muita bravura a nossa linda história. Recompensai-os, Deus Altíssimo, pois eles colaboraram com vossa ajuda para construir um lugar digno de se viver, sua terra prometida. Por isso, com muito orgulho e alegria, devemos comemorar o aniversário do nosso município, buscando, sem cessar, conquistar novos sonhos, novas realizações e se escrevendo a história. Pai bondoso, que haja uma verdadeira comunhão entre todos os habitantes e que cada cidadão, conforme o talento recebido, possa contribuir para o seu desenvolvimento, buscando sempre novos projetos e aceitando os desafios de fazer mais e melhor, não perdendo de vista
os anseios da comunidade. Senhor, Todo-Poderoso, olhar com bondade aquele que nos governam, para que lutem para alcançar objetivos dos munícipes, assegurando a todos os direitos de desfrutar saúde, habitação, trabalho, lazer, cultura, esporte, emprego e uma melhor qualidade de vida. Lembrai-vos, Senhor, e abençoai os trabalhadores que, vivendo com honestidade, ganham o pão de cada dia com o suor de seu rosto. Lançai vosso olhar de Pai nos anastasianos que, colaborando com a prática, o grande mandamento de amor ao próximo, socorrem os mais necessitados e colocando ao lado dos pobres e marginalizados. Que Deus, no seu misericordioso amor, esteja sempre mais vigorosamente presente em todos os momentos de nossa caminhada e seja a luz divina mais brilhante que nos guia. Que esta oração, Senhor, suba até vós como incenso, ó Senhor. Amém.